Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre princípios de otimização e pesquisa operacional. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre problemas equivalentes e relaxações. Começando pela questão da equivalência. A equivalência entre dois problemas é um conceito muito importante de otimização e nós normalmente utilizamos técnicas para, por meio de equivalência, obter um problema mais fácil a partir de um problema relativamente complicado. Então, a primeira pergunta que nós temos é a seguinte: quando que um problema de otimização P é equivalente a um problema de otimização S? Essa é a nossa pergunta nesse momento. Então, o que quer dizer equivalência entre esses dois problemas? Veja, aqui eu não estou supondo nenhuma propriedade das funções envolvidas. Então, são problemas bem gerais. Nós vamos dizer que P e S são equivalentes quando conhecida a solução de um, então suponha que eu conheça a solução de P, x estrela, solução ótima de P, eu consiga, sem dificuldades, ou seja, praticamente de forma que a gente chama de imediata, construir a solução y estrela de S. E, idealmente, né, esse caminho vai e volta. Então, se eu souber resolver S, eu também construo rapidamente a solução de P. Essa noção de equivalência, alguns autores definem de outras formas, mas para a gente é essa. Ou seja, eu vou dizer que dois problemas são equivalentes quando, resolvendo-se um, eu sei a solução do outro. Ok? Normalmente, a gente usa essa noção para construir problemas mais fáceis, como eu disse antes. Então a gente pega um problema difícil e busca um equivalente mais fácil para a gente. O mais fácil pode ser tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista computacional. O que nós vamos ver agora? Algumas técnicas e algumas estratégias para garantir aí a construção de problemas equivalentes. E aí nós vamos exemplificar o uso dessas técnicas com alguns casos particulares. Então, o primeiro truque que a gente chama para construir um probleminha equivalente é usar o truque da mudança de variáveis. Então, suponha que eu tenho esse problema P e eu tenho essas variáveis x, aí a variável de decisão. Só que eu conheço aí uma relação entre x e uma nova variável de decisão que torna o problema mais fácil. Então, eu vou chamar x igual a φ de z. E essa φ, ela facilita bastante o meu problema. Perfeito. Então, o meu problema novo vira um problema agora em z. Então, f chapéu de z é o meu objetivo e as restrições se tornam g chapéu de z e h chapéu de z, onde f chapéu de z é a composição então aí de f de φ de z, e assim, mesma coisa para g chapéu e para h chapéu, elas são também as compostas aí g de φ de z e h de φ de z. Perfeito, fez essa mudança de variáveis. O meu problema é o seguinte, né? Como é que eu garanto que eu consigo voltar? Como é que eu garanto que eu consigo, resolvendo esse problema S novo aí, com essa substituição, como é que eu garanto que eu obtenha a solução do P? Né? Então, a ideia é que eu preciso que φ seja biunívoca. Ou seja, eu consigo invertê-la. Então, eu consigo, a partir dessa solução do S, eu consigo construir aqui o caminho de volta. Eu consigo construir o x a partir dessa φ aí. E eu também tenho sempre essa relação que o z é φ menos 1 de x. Tá? Então, eu consigo fazer essa troca e eu consigo sempre voltar. Então, de P eu vou para S, de S eu vou para P, sem qualquer tipo de problema. Eu tenho que também cuidar uma última coisa. Quando eu faço mudanças de variáveis, eu preciso cuidar para que eu não perca variáveis aí no meio do caminho. Então, lembrem
que o domínio do meu problema, eu chamo de domínio, a interseção aí de todos os domínios das funções e do conjunto factível. Então é x inter todos os domínios aí de f, g e h. E normalmente esse domínio, né, você espera, claro, que ele então seja maior do que o seu conjunto factível. Né? Então você normalmente tem aí o seu conjunto factível restringindo mais do que o domínio das funções. É muito importante que a φ tenha um domínio aí, então φ, uma função de S em Rn, que esse domínio S da φ contenha esse domínio D. Então eu tenho aqui o domínio D, onde o meu x está, e aí eu tenho aqui um domínio S, que contém este cara, e aí eu consigo achar aqui meu domínio D', onde está o Z, e aí eu faço essa relação aqui, bonitinha. E aí eu consigo até voltar com a φ menos 1. Então, se o domínio da φ estiver menor do que o domínio do meu problema de otimização, eu vou ter uma dificuldade aí, porque eu vou ter partes do domínio do problema de otimização que podem não ser transformadas pela φ, e aí eu posso perder soluções. Essa é minha preocupação. A gente já vai fazer um exemplo sobre isso, mas eu vou juntar a mudança de variáveis com um outro truque, e nós vamos usar os dois juntos num probleminha, tá bom? Para ficar mais claro isso aí. Então, mudança de variáveis, sempre que você trocar, é como se fosse uma troca de nomes mesmo, você precisa garantir que você consegue voltar para suas variáveis originais. A gente já vai fazer um truque sobre isso, mas antes disso eu quero falar um pouquinho de composição de funções também. Na composição de funções, é como se você aplicasse uma transformação nas funções objetivos e nas restrições. Então é diferente. Em vez de ser uma f de φ, vai ser uma φ de f. Tá? E aí, nesse caso, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Você quer aqui, então, minimizar o problema φ de f de x. Então, você não mudou as variáveis, você aplicou uma função no seu problema. Sujeito a psi aí de g de x menor ou igual a zero e vamos usar aqui psi chapéu de h de x igual a zero. Qual que é a preocupação que a gente precisa ter aqui? A primeira preocupação é a seguinte: eu quero que minimizar f seja equivalente a minimizar φ, ou seja, o argmin, né, o elemento que minimiza a f de x, tem que ser o mesmo elemento que minimiza a φ de f de x. Então, se eu garantir aqui que a minha φ o desenho não ficou bom aqui. Se eu garantir que a minha φ for crescente, aí tá tudo bem, porque aí eu garanto o seguinte, que essa aqui é a minha φ, ok? Então, essa é φ. Então eu garanto o seguinte, que aqui no eixo horizontal eu tenho f de x, e aí aqui eu tenho a minha φ de f de x. E aí eu garanto que se a f de x crescer, a φ também cresce, ou seja, se eu quiser minimizar a φ de f de x, eu tenho que andar para baixo aqui, que é equivalente a andar para a esquerda nesse eixo. Então está tudo certo. Minimizar um, minimizar o outro, leva para a mesma direção, eu estou seguro. Sobre as outras duas restrições, eu preciso só garantir o seguinte, que se g de x for menor ou igual a zero, então a psi de g de x também tem que ser menor ou igual a zero. Ou seja, a minha função psi tem que ser psi de u menor ou igual a zero, sem só ser u menor ou igual a zero, certo? Então essa é a... E a mesma coisa na psi chapéu. Então, para que h de x igual a zero seja equivalente a psi chapéu de h de x igual a zero, eu preciso que psi chapéu de u seja igual a zero, se só se u for igual a zero. Perfeito? Então, a composição normalmente ela vem junto com a troca de variáveis. E aqui tem um exemplo bem tranquilinho para a gente trabalhar, que é o seguinte: eu quero maximizar essa função sujeita a essas restrições. E a gente vai fazer uma mudança de variáveis, é o nosso primeiro passo.
Então aqui, mudança de variáveis. E é a seguinte, eu vou criar variáveis yi igual a ln de xi. Ou seja, xi é igual a e elevado a yi. Tudo bem? Veja, a exponencial é a nossa φ, naquele caso de mudança de variáveis. A exponencial, ela leva qualquer número real aí num número real maior ou igual a zero, né? Você tira ali o igual a zero, mas o que é importante de ver aqui é que a gente não está restringindo, a gente está pegando todos os elementos aqui possíveis xi, a não ser exatamente o caso em que todos eles são nulos, mas aí esse é um caso de borda aí bem singular que a gente pode desprezar nesse caso. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar então o xi por essas variáveis, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter então o meu probleminha vai ser max de exponencial, aqui eu vou ter exponencial de y1, aqui eu vou ter exponencial de 3y1, então eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com esp de y1 mais 3y2 mais y3, sujeito a, e aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho esp de y1 mais y2 menor ou igual a 2, e eu tenho esp de 2x2 mais 2y2, desculpa, 2y2 mais y3 menor ou igual a 1. E ali eu já não preciso colocar xi maior ou igual a 0, como eu disse, porque quando você faz a volta, você já chega num xi garantidamente aí maior ou igual a 0. O que eu faço daqui para cá então? Daqui para cá eu fiz a mudança de variáveis, daqui para cá eu posso fazer composição de funções no seguinte sentido. Veja, maximizar a exponencial, como a exponencial é crescente, é igual a maximizar o que está ali dentro. Então eu vou fazer a composição com log nessa primeira função e chegar em max de y1 mais 3y2 mais y3, sujeito a. E agora eu vou transformar essas restrições de desigualdade em restrições equivalentes, ou seja, é exponencial de alguma coisa menor ou igual a 2 se esta coisa que está dentro da exponencial for menor ou igual a ln de 2, por exemplo. Então, eu me aproveito da estrutura crescente e aplico essa função na minha desigualdade, obtendo uma desigualdade equivalente muito mais fácil. No último caso ali também, eu tenho então 2y2 mais y3 menor ou igual a 0. E agora eu tenho um probleminha aqui só com funções lineares, é um problema de otimização linear que é muito mais simples de resolver do que o nosso primeiro. Perfeito? Então, normalmente, troca de variáveis, composição de funções, vem tudo junto aí pra gente. Outra mudança de interesse aí, outra mudança que a gente usa bastante, principalmente quando está trabalhando com probleminhas de otimização linear. Problemas de otimização linear tem uma tal forma padrão em que todas as restrições aí são de igualdade e de não negatividade de variáveis. Então, existem essas variáveis chamadas de folga e de excesso que aparecem bastante lá. A gente vai falar aqui da de folga, mas a de excesso ela é semelhante e a gente discute um pouquinho. Qual que é a ideia? A ideia aqui, então, é eliminar essa restrição de desigualdade fazendo o seguinte. G de x é menor ou igual a zero, C e só C, G de x mais um vetorzinho aí do mesmo tamanho de G, mais um vetorzinho S, for igual a zero, com S maior ou igual a zero. Ou seja, eu pego e S significa ou representa a folga entre G e o zero. E essa S, justamente por representar a folga, é uma variável de folga associada a essa restrição. Então eu posso imaginar o seguinte, que eu tenho agora que minimizar f de x, e agora ela pode depender de s, mas ela não poderia depender de s, mas ela não depende, s não entrou ali.
Então, sujeito a g de x mais s igual a zero e s maior ou igual a zero. A variável de excesso é a mesma coisa se eu estivesse trabalhando com uma variável com uma restrição do tipo desigualdade aí maior ou igual a zero. G de x maior ou igual a zero, sei só c, g de x mais s, menos s, g de x menos s igual a zero, com s maior ou igual a zero. Ou seja, s é o excesso de g em relação a zero, por isso que ela se chama aí variável de excesso. De novo, a gente usou S aí para representar. Normalmente a gente vai trabalhar mais com folga, porque as nossas desigualdades vão ser todas menor ou igual a zero, mas a variável de excesso aí também aparece, principalmente se você estiver trabalhando com o simplex, com forma padrão de problemas lineares, as variáveis de excesso aparecem bastante também. Perfeitinho. Nosso último truque aí que a gente gosta de discutir é a eliminação de restrições de igualdade lineares. Ou seja, você consegue pegar problemas que têm restrições lineares de igualdade e reduzir a dimensão deles, tirando essas restrições lineares e removendo muitas variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente então parte de um problema P aqui, que tem restrições de desigualdade, tem essa função objetiva, e tem restrições aqui lineares de igualdade. Poderia ter restrições lineares aí também, podia ter restrições de igualdade não lineares aí também que a gente não eliminaria. A observação é a seguinte: o sisteminha ax igual a b tem como solução geral um elemento da forma um elemento arbitrário do núcleo mais uma solução particular. E essa é a grande observação. Então, essa solução particular, vamos chamar ela de C, para ficar mais fácil aqui para a gente pensar num vetorzinho constante. Então, imagina que eu conheço uma solução particular e eu somo agora com um elemento arbitrário do núcleo. Como é que eu obtenho esse elemento arbitrário do núcleo? Então, esse aqui é alguém aqui no núcleo de A. Eu posso construir F, que vai ser uma matriz N linhas por P colunas, com P sendo a nulidade de A. E essa F aqui pode ter os elementos que formam uma base para N de A. Nesse caso, x vai ser igual a F vezes Z mais C. O C é aquela solução particular e o Z é um elemento agora arbitrário de RP. Então, eu consegui parametrizar completamente a minha solução do sistema linear. Tendo feito isso, eu volto no meu problema e simplesmente substituo x. E aí eu tenho minimizar agora fz mais c, sujeito a g de fz mais c menor ou igual a zero, e acabou. Não tenho mais restrições aí de igualdade. Por quê? Porque eu já embuti a restrição de igualdade que eu tinha na parametrização das suas soluções. Vamos ver um exemplo? Um exemplinho aqui bem simples, esse aqui. Eu tenho uma função de 3 variáveis e eu tenho duas restrições de igualdade. Essas restrições de igualdade lineares aqui, elas podem ser eliminadas por um método como a gente fez aí. O que eu preciso achar? Eu preciso achar, então, a solução geral desse sisteminha aqui. Como é que é a solução geral desse sistema? Vamos, por exemplo, fazer x3 como sendo essa minha variável z aí livre. E por que eu sei que é uma só? Porque eu tenho duas equações, elas são LIs, e aí eu tenho três variáveis. Se eu tenho três variáveis e duas equações, eu tenho um grau de liberdade, a dimensão do núcleo é 1, e aí eu consigo então escrever a solução geral desse problema em função de uma variável só. Então, daqui eu tiro o seguinte, que x1 da segunda equação, eu tiro o seguinte, x1 é igual a menos 1 menos z. E da segunda equação, da primeira equação, desculpa, eu tiro o seguinte, que 2x2 é igual a 1 menos x3 menos x1. E aí daqui eu tiro o seguinte, que x2 é igual a meio
menos, menos e menos 1 menos z. Tá? Aqui, quando eu escrevi o x1, eu já substituí o x3. E aí, aqui, quando eu escrevi o x2, eu substituí os dois. E aí, eu chego no seguinte, então, que x2 é igual a meio. Meio mais 1, então dá 3 meios. E menos z aqui corta com mais z e eu fico com 3 meios. Então, no final, eu chego no seguinte problema equivalente. Minimizar f de x1 menos 1 menos z, 3 meios e z. E agora eu tenho um probleminha irrestrito. Eliminei todas as restrições de igualdade e fico com um probleminha aí que só depende de z. Completamente equivalente ao de cima, porque, dado z, eu acho x1, x2, x3 prontamente. Perfeito? Perfeito. Agora nós vamos para outra ideia. A ideia das transformações que nós vimos até agora, elas pegam um problema e transformam num problema equivalente, ou seja, um problema em que eu não tenho perda nenhuma. Nós vamos agora falar de uma outra ideia, que se chama relaxação. E relaxação não garante equivalência. Relaxação é uma transformação que facilita a solução, mas a gente vê que a gente perde essa noção de equivalência. Então, num probleminha de otimização P, por exemplo, que eu tenho uma função e um conjunto factível, o que eu quero dizer que é uma relaxação de P? Eu tenho uma relaxação de P se eu tiver um conjunto factível aí, XR, maior do que o conjunto original e se a minha função for menor ou igual que a função original para todo x no conjunto, aqui no conjunto original. E o que isso representa? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um problema que ele é otimista com relação ao meu problema original. Ou seja, eu tenho um problema que aceita mais soluções e eu tenho um problema que a função objetivo é mais... ela é uma cota inferior, né? Então ela é satisfeita aí um certo nível, né? Se você der um valor fixo para a função objetivo, você atinge isso no seu problema relaxado de forma mais simples. Normalmente nós só temos o caso em que o conjunto factível é maior aí que o conjunto original e a função objetivo é mantida. Provavelmente nós temos isso, então as suas funções dos dois problemas envolvidos são iguaizinhas, mas você aceita mais soluções na relaxação. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, se eu fizer uma relaxação e eu obtiver um problema mais simples, esse problema me dá uma aproximação otimista, uma estimativa otimista da solução do problema original. E eu posso usar isso a meu favor. E a gente vai fazer isso com os problemas inteiros, e aqui tem um exemplo bem claro disso. Eu tenho um probleminha aqui, que é um problema com restrições aqui que as variáveis sejam binárias. Muitos problemas de decisão são assim, problemas do tipo, eu vou colocar o dispositivo numa posição ou não, eu vou ligar a máquina ou não, eu vou produzir ou não. Normalmente, quando a gente tem variáveis binárias, é algo do tipo tudo ou nada, e muitos problemas de otimização vêm com essa ideia. Só que problemas com variáveis binárias são muito complicados de se resolver, e aí muitas técnicas de otimização usam uma relaxação que basicamente a gente flexibiliza essa noção aí das variáveis serem binárias e nós, então, pedimos que elas estejam no intervalo 0, 1, ou seja, se aceitam soluções intermediárias. Isso aí vai trazer uma solução que você pode implementar?
Muitas vezes não. Muitas vezes você vai chegar em soluções que estão ali no intervalo 0,1 e que não estejam nas bordas. E aí o que você faz? Isso só te dá uma estimativa otimista, ou seja, melhor do que você conseguiria com o seu problema original. E aí você pode usar isso aí para tentar resolver o seu problema original. Nós vamos ver como empregar isso para problemas de programação linear inteira, mas isso fica mais para frente no curso. Por enquanto a gente só queria explorar essa ideia da relaxação. Perfeito? Então, nesse vídeo, técnicas de equivalência de obter problemas equivalentes e técnicas de se obter relaxações. É só para dar uma base, mas para que essas ideias fiquem bem sedimentadas aí, que nós vamos usar elas bastante mais para frente. Muito obrigado, pessoal. Era isso que a gente tinha para esse vídeo. Até mais.